Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição sobre os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos santos. Tire um tempinho aí para deixar seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, deixe seu like ou seu dislike. Sua interação no canal é muito importante para classificar o vídeo como importante e impulsioná-lo na plataforma do YouTube. Acione aí o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Faça seu investimento financeiro neste canal, clicando no ícone do coração, abençoando meu ministério e muitas outras vidas que serão alcançadas com essas reflexões bíblicas. Sua semente financeira florescerá em sua vida e em seus descendentes. O textuário da reflexão bíblica de hoje está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 7, onde diz: "Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo." Na verdade, aplicado o bispo Aídio do Carmo, ele afirma que os dons de Cristo visam prover à igreja o necessário para proporcionar o indispensável aperfeiçoamento dos salvos até que ele venha. O texto bíblico de referência está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 14. Esse texto compõe aí as orientações de Paulo sobre a ação de Cristo para implantar a unidade da fé cristã na igreja. A reflexão bíblica de hoje ela amplia o assunto iniciado na lição anterior sobre os dons ministeriais ligado ao serviço prestado nas diferentes áreas do reino de Deus na terra por meio de pessoas que aceitam o chamado divino para servir o reino de Deus e não para ser servidas por ele. Em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 14, Paulo ele esclarece que é Cristo quem distribui os dons ministeriais à igreja com a finalidade única de aperfeiçoar os santos até que eles cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento a respeito de Cristo, à estatura de varão perfeito, que corresponde à maturidade espiritual necessária à igreja, para ela ser uma igreja saudável, uma igreja sustentável, e vir aí evitar ser como uma criança que, pela inconstância, pela vulnerabilidade, tem comprometida a integridade espiritual e a sua sustentabilidade. Os dons ministeriais pelos quais as pessoas são capacitadas pelo Espírito Santo para exercê-los de forma sistemática, com o objetivo de fortalecer a igreja e promover o seu desenvolvimento, eles devem ser direcionados a cumprir os interesses da igreja de Cristo e nunca os interesses particulares de quem ou a quem eles são manifestados. Há uma corrente teológica chamada de cessacionismo, na qual se formula que parte dos chamados dons do Espírito Santo, apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância nos primórdios da igreja cristã, eles cessaram de existir ainda no período da igreja primitiva. Essa crença é totalmente oposta ao que acredita a Igreja Assembleia de Deus, que é conhecida por ser uma igreja pentecostal e por acreditar na atualidade dos dons espirituais nas diferentes modalidades, tendo em vista a vasta literatura bíblica que dá respaldo a essa crença fundamental para a edificação, desenvolvimento e consolidação da Igreja de Cristo na Terra. Parafraseando o que diz o escritor Greg Kinnear, ao comentar Efésios capítulo 4, versículos 7 a 13, pode-se afirmar que, após Jesus Cristo ele vencer e ser exaltado, Jesus concedeu dons a um grupo especial de pessoas que, por sua vez, mobilizarão outros membros do corpo de Cristo para também exercerem os seus ministérios. Enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, a igreja ela precisará de maturidade e unidade que só será alcançado se os dons ministeriais eles forem desempenhados dentro da igreja, dentro do padrão bíblico. Por sua vez, Paulo, ao afirmar que Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, concedeu dons à igreja, ele confirma o que o salmista diz no Salmo 68, verso 18, onde está escrito: "Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles." Esse texto trata-se de uma declaração profética sobre a vitória de Cristo na cruz do Calvário e a sua ascensão ao céu como um conquistador militar que, ao vencer uma guerra, leva os seus cativos e distribui aos componentes do seu exército os espólios, as riquezas conquistadas na guerra. Em sendo atuais, os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres, eles estão disponíveis para a edificação, para o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja cristã. O bispo Aídio do Carmo, ele lembra em seus comentários que no Novo Testamento, os dons ministeriais, eles estão aí atrelados aos dons de serviço,
não torna quem os recebe superior aos demais crentes, não devem ter desvirtuado as suas finalidades de aperfeiçoar, edificar e de unir a Igreja de Cristo. A capacitação do Espírito Santo com os dons ministeriais para as diferentes funções e trabalhos a serem desempenhados na Igreja é mediante a exclusiva graça de Cristo, ou seja, é um favor imerecido pelo ser humano. Ciente disto, quem receber a manifestação desses dons deve permanecer em total dependência de Deus para exercer os dons no poder do Espírito Santo e se tornar uma influência positiva para os demais irmãos em Cristo e também para a sociedade em geral. Cristo ele repartiu os dons como fruto da sua rica graça e sabedoria em prover todos os recursos necessários e eficazes à capacitação dos seres humanos para exercer seus chamados especiais na promoção da unidade e também da edificação da Igreja cristã, bem como o desenvolvimento sustentável da Igreja de Cristo. O bispo Eudes do Carmo ele ressalta em seus comentários a importância de aqueles que forem escolhidos e chamados pelo Senhor desempenharem seus ministérios de forma diligente, buscando compreender o que Cristo pode fazer por seu intermédio para o crescimento e a edificação da Igreja. O escritor Donald Guy ele frisa que os preparatórios dons do Espírito Santo são dados como ele quer, pois é Deus quem estabelece os ministérios na igreja, bem como é Cristo quem dá à igreja as pessoas para desempenharem os seus ministérios, pois ele é o Senhor da seara. A distribuição dos dons cumpre aí o propósito divino na sua ação redentora de reaproximar o ser humano de Deus, condicionar o ser humano a estar na condição de salvo e formar o corpo de Cristo, que é a igreja, visando sempre a glória de Deus. Na lista de dons distribuídos por Cristo através do mover do Espírito Santo estão, como eu já disse, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres ou doutores. Os primeiros 3 dons eles serão tratados nesse tópico e os outros 2 no tópico seguinte. O termo apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro, pessoa oficialmente comissionada pelo próprio Cristo. Os apóstolos na igreja primitiva foram pessoas chamadas diretamente por Jesus, tiveram ligação estreita com ele na companhia diária no seu ministério, no treinamento preparatório que essas pessoas passaram aprendendo com o próprio Cristo, e foram pessoas também que testemunharam a comprovação fática da ressurreição de Jesus. Os 12 apóstolos, com Matias, que substituiu Judas Iscariotes, e com Paulo, que pessoalmente foi chamado por Jesus e comissionado a evangelizar o mundo gentílico, eles se tornaram os referenciais de lideranças cristãs na igreja primitiva, foram os canais utilizados por Deus para consolidar os pilares doutrinários da igreja cristã recém-inaugurada e a obra missionária que se expandiu e alcançou o mundo. Respondendo à pergunta, existe ainda hoje o ofício do apóstolo? O escritor Donald Guy, levando em consideração que 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, diz que Deus estabeleceu esse ministério dentro da igreja, e Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13, que reafirma a concessão desse dom por Cristo para a edificação do seu corpo, até que se alcance a unidade da fé e a estatura de varão perfeito, Donald Guy ele afirma haver aí base bíblica para que o ofício apostólico seja de certa forma exercido na atualidade dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. O escritor e bispo Abner Ferreira, ele também considera que seja possível haver um ministério de caráter apostólico na atualidade. Quanto ao dom de profecia, esse dom ele já foi tratado em 2 outras reflexões bíblicas neste trimestre, e eu vou apenas aqui ressaltar alguns aspectos relevantes como forma de fixação da importância desse dom na atualidade. No Antigo Testamento havia o ofício profético, por meio do qual algumas pessoas eram levantadas como porta-vozes de Deus para suas épocas. Já no Novo Testamento, a partir da inauguração da igreja cristã, o dom de profecia já não é evidenciado mais como um ofício profético, como acontecia no Antigo Testamento. O que passou a ocorrer foi a manifestação sobrenatural do Espírito Santo com o dom de profecia, tornando as pessoas, no momento da manifestação do dom profético, portadoras e proclamadoras da mensagem divina. Na época da igreja primitiva não haviam Bíblias como temos hoje e nem mesmo o Novo Testamento estava completo. Esse fato dificultava as congregações locais que não dispunham de meios para se conhecer, para se saber a vontade de Deus.
Nesse período aí, o Espírito Santo ele compartilhava, por meio da manifestação do dom de profecia na igreja primitiva, as verdades divinas. No caso aqui de Efésios capítulo 4, versículo 11, quando Paulo aborda sobre Cristo conceder profetas à sua igreja, Paulo dá destaque à manifestação sobrenatural do Espírito Santo na vida de uma pessoa que ministra a palavra de Deus e que, por meio da palavra bíblica, do ensino, da interpretação dos textos bíblicos ministrados, a pessoa, como portadora da palavra de Deus, entrega a mensagem aos seus ouvintes, cooperando assim para a edificação da igreja e sua respectiva maturidade espiritual de forma sustentável. Mesmo continuando em evidência e sendo também atual, o dom de profecia de forma isolada da ministração da palavra de Deus ocorre em plena harmonia com as Escrituras Sagradas e o Espírito Santo continua manifestando esse dom nas pessoas, dentro da igreja, de uma maneira que ele quer e na forma como ele quer. Quanto aos evangelistas, eles são portadores das boas novas de salvação oferecidas por Deus à humanidade pecadora, conforme o significado do termo evangelistes, que é mensageiro do bem ou mensageiro de boas notícias. O trabalho dos evangelistas, no contexto do Novo Testamento, era saírem proclamando a palavra de Deus de um lugar para o outro, por onde eles fossem dirigidos pelo Espírito Santo. Assim como os dons de curar, o dom de evangelistas está no plural, evidenciando que Deus capacita de formas e de intensidade diferentes as pessoas para evangelizar, para proclamar as boas novas de salvação com um poder de convencimento potencializado pela ação do Espírito Santo, aumentando o número de conversões das pessoas ao Evangelho de Cristo e de igrejas que eram e são organizadas para acolher e discipular os novos convertidos. Ainda que diferentes cristãos sejam usados por Deus com os mesmos dons, a manifestação do Espírito Santo se faz de modo diferente na vida de cada pessoa, promovendo também resultados diferentes. No Novo Testamento, Estevão, Filipe, Barnabé, Paulo e Timóteo são personagens que apresentaram ter o dom de evangelistas. Para o escritor Warren Wiersbe, os apóstolos e também os profetas, eles lançaram os alicerces doutrinários para a igreja cristã e os evangelistas edificaram sobre esses fundamentos ao ganhar os perdidos para Cristo. Na igreja primitiva, cada cristão se tornou uma testemunha de Cristo e esse exemplo deve continuar sendo seguido pelos cristãos da atualidade. Mesmo que o cristão não possua o dom de evangelista propriamente dito, ele pode ser uma testemunha de Cristo e repassar a outras pessoas o seu testemunho pessoal, permitindo que o Espírito Santo convença as pessoas a se renderem ao Evangelho de Cristo. Para o escritor David Lean, existem 21 dons espirituais mencionados no Novo Testamento. Já o teólogo Wayne Grudem, ele menciona que são encontrados no Novo Testamento 23 dons ao todo, incluindo, por inferência, o dom do martírio, que é a capacidade sobrenatural de uma pessoa sofrer ao extremo, podendo até vir a óbito físico por amor a Cristo. É consenso que os dons são complementares entre si, pois um dom ele complementa o outro. O mesmo deve ocorrer com os membros do corpo de Cristo, que devem entender que, como membros do corpo de Cristo, que é a igreja, eles são interdependentes uns dos outros. Quanto ao dom do pastoreio, trata-se da capacitação especial pela ação do Espírito Santo, que levanta um obreiro ou uma obreira para resguardar, proteger e conduzir o rebanho do Senhor por meio da sã doutrina, capacita os servos e servas do Senhor a refutar as heresias que surgem no meio da igreja, discipular e também acompanhar as pessoas convertidas a Cristo para elas terem consolidada a fé cristã de uma maneira sustentável. Quem exerce o ministério pastoral deve ser exemplo de pureza e de santidade ao rebanho que está sob seus cuidados, ciente de que o rebanho pertence a Cristo e não a quem pastoreia. Também é responsabilidade do pastor prover alimento consistente e água saudável ao rebanho, cuja origem deve ser o contexto geral das Escrituras Sagradas. Além disso, para que o rebanho seja bem cuidado e conduzido em conformidade com os propósitos eternos de Deus, é necessário que quem pastoreia tenha um bom relacionamento, tenha um relacionamento íntimo e sustentável com o supremo bom pastor, que é Jesus Cristo. O pastor, ele deve levar no seu coração o povo de Deus, o alimentar com a verdade cristã, buscar quem se extraviar pelos caminhos da vida,
curar as feridas e defender contra tudo que possa oferecer risco à destruição da fé cristã. Os doutores, eles são aqueles que ensinam as doutrinas cristãs fundamentais, possibilitando ao cristão de ele entender tais doutrinas, internalizá-las em seu coração, aplicá-las em sua vida e se beneficiar delas de modo eficiente. O dom de mestre, o dom de doutorado, capacita a pessoa de uma maneira sobrenatural a obter revelações do Espírito Santo de forma detalhada no estudo da Palavra de Deus e comunicar esses conhecimentos de tal maneira que as pessoas consigam aprender e colocar em prática. Para o exercício do dom de doutor, do dom de mestre, é necessário que a pessoa seja dada por Deus à igreja segundo a sua graça. Ou seja, não basta ter o dom natural de ensinar alguma coisa. É preciso o mover sobrenatural de Deus na vida da pessoa. Para o escritor Elinaldo Renovato, o dom de doutor, o dom de mestre, que é um dos dons que mais beneficia a edificação da igreja, precisa ser mais reconhecido e melhor valorizado nas comunidades cristãs. Também é preciso que quem deseje ensinar esteja disposto ou disposta a se sentar para aprender. Tem que investir em curso de formação teológica, tirar tempo com qualidade de leitura de bons livros, ter uma vida devocional de oração, de jejum, de leitura bíblica diária, contínua e resiliente. Quanto aos outros dons ministeriais a serviço da igreja, mencionados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27 e 28, a reflexão bíblica da lição anterior tratou com certa profundidade deles. Você pode acessar aí o vídeo da lição 8 na plataforma do YouTube e revê-la. Apenas vou aqui aproveitar para colocar o posicionamento de Pedro quanto aos dons ministeriais a serviço da igreja. Pois para Pedro, a vida cristã ela é marcantemente caracterizada pelo serviço aos outros, por meio da operação da multiforme sabedoria de Deus, que de forma dinâmica é manifesta pelo Espírito Santo na medida da necessidade da igreja, e sempre o Espírito Santo agirá de forma surpreendente e em plena harmonia com a palavra de Deus e para a glória de Deus. Portanto, os dons ministeriais são ofertados aos crentes com o objetivo único de promover o desenvolvimento espiritual e o fortalecimento da igreja. A diversidade de ministérios distribuídos aí pela graça de Deus aos que estão dentro da igreja capacita os cristãos a serem instrumentos do Espírito Santo para servir ao Senhor e também servir à igreja, bem como para que a igreja ela se consolide e se desenvolva de forma sustentável. Busque os dons espirituais e ore para que você possa utilizá-los para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.